FUNAIB, com o tema Água e Vida, Direitos Fundamentais. Luiz é professor titular emérito voluntário da Universidade Federal de Santa Catarina, é geólogo e doutor em ciências pela USP. Atua nas áreas de geoecologia e hidrogeologia, com pesquisas sobre gestão de recursos hídricos e desenvolvimento sustentável. Orientou dezenas de pesquisas e coordena em Santa Catarina a Rede Guarani Serra Geral. Muito bem-vindo, professor Luiz. O pessoal já reclamou dessa luz. Pode baixar um pouquinho para nós? Ela ofusca. Um bom dia para todos e todas do auditório, agradecendo a presença de vocês, que fazem a diferença para que a gente esteja aqui. Agradeço a presença da minha querida esposa, Leda, dos meus ex-alunos, Rui e Marcos, das professoras aqui presentes, dos colegas, e dizendo que, estava pensando agora que, se eu fosse português, eu possivelmente escreveria diferente aqui, eu diria, ora raios, por que a água e vida são tão importantes? E com essas palavras eu já incluiria o outro tema extremamente importante que nós estávamos discutindo até agora, que é a questão da energia, e da energia que nos dá sustento também, que é o alimento. Então teríamos com isso água, vida, direitos fundamentais, tema que nós temos desenvolvido no âmbito da Rede Guarani Serra Geral, uma rede que tem estudado a questão das águas, principalmente as águas subterrâneas, no nosso estado de Santa Catarina, mas em toda a região sul do Brasil, porque inclui basicamente os dois grandes aquíferos que nós temos, o aquífero Guarani, do qual todo mundo já ouviu falar, e o aquífero Serra Geral, que está por cima do Guarani, e que é um aquífero de que se fala pouco, mas que se usa muito em todo o estado de Santa Catarina, no noroeste do Rio Grande do Sul, no oeste do Paraná, e numa parte de São Paulo, Mato Grosso, e junto com o aquífero Guarani. Nós estamos... temos aqui um site, que é o site da Rede Guarani Serra Geral, rgsgsc.wordpress.com, e onde vocês podem encontrar mais informação a respeito da Rede Guarani Serra Geral e dos seus resultados. Queria passar o slide, ver se funciona. Vamos começar incluindo uma poesia, que é sempre importante para que a gente grave melhor as coisas. Este é Osaba, um poeta colombiano, que num Dia Mundial da Água, já em 2011, chamou a atenção para o fato de que a Terra seria só uma pedra estelar muerta se não hubiera existido a magia de um sol que lhe dispensara profusamente sua formidável energia. Sua história é a história de uma complicidade entre a terra, a água e a luz. E com essa cumplicidade, a grande abertura da vida podia começar.
E, continuando, diz o Saba, en las frías tinieblas se prosigue la odisea fantástica del agua. ¿Quién, a pesar de todo, osará afirmar que el agua es simple? Ella que esconde en el secreto de su molécula el testimonio de la explosión original, el elemento primordial, el hidrógeno, y el de las cenizas del corazón de las estrellas, el oxígeno. Ele fala, então, da água, e eu ainda aprendo aqui a usar essa coisa. De fato, a água é essencial à vida, ela é 70% do nosso corpo, ela faz todo o trabalho das trocas que acontecem no nosso organismo. Mas o que é que faz a água tão especial? Por que que ela é indispensável e insubstituível? Se nós olhamos aqui uma versão absolutamente artística do que seria uma molécula de água, nós conseguimos ver que o oxigênio é um ânion muito grande em comparação com o hidrogênio, que é um ânion praticamente sem dimensão. É somente o núcleo do hidrogênio. Na molécula, no ânion oxigênio, existem duas valências negativas, que significa existe espaço para 2 elétrons. Esses 2 elétrons da molécula, esses 2 elétrons, que no caso do oxigênio ficam sem substituição, eles estão substituídos por 2 elétrons de 2 hidrogênios. Esses 2 hidrogênios, no entanto, eles não estão espalhados aleatoriamente. Eles estão sempre formando um ângulo que é de 104 graus entre eles. Se nós cortarmos essa esfera pela metade, este lado da esfera fica mais positivo por causa desses 2 íons hidrogênio. E esse lado da esfera fica mais negativo porque não tem esse lado dos 2 hidrogênios. Se nós juntarmos 2 moléculas aqui, a outra molécula de água vai ficar orientada com o seu lado negativo, influenciado por este lado positivo desta molécula. É isso que faz com que a água, que a rigor deveria ser um gás, vire um líquido. Por quê? Porque uma molécula de água vai atrair a outra, que vai atrair a outra, que vai atrair a outra, e isso faz com que a água, então, se una e forma a gota que forme essa água. Por outro lado, isso aí também faz com que a água se comporte como o solvente universal. A gente chama essa propriedade da água de polaridade. Ela tem um lado mais negativo e um lado mais positivo. Então, a água, quando em contato com as outras substâncias, ela vai agarrar essas substâncias ou pelo lado positivo ou pelo seu lado negativo. Se for, por exemplo, o NaCl, sódio e cloro, o sal. Nós colocamos o sal num copo d'água. As partículas do sal que entrarem em contato com o lado positivo da água vão grudar por causa do cloro. E as partículas que entram em contato com o lado negativo da água
vão grudar por causa do sódio. Isso separa o sódio do cloro, solubiliza essa substância e, consequentemente, dissolve. Por isso, a água é o solvente universal. Ela faz isso com praticamente todos os elementos. Ela se agarra nos elementos. E dentro do nosso corpo, então, as trocas se dão exatamente por causa desta possibilidade. Mas essa polaridade também faz com que a água tenha um ciclo. O ciclo da água. Neste ciclo da água, todo mundo conhece, não é novidade para ninguém, armazena-se a água nos oceanos, no caso, por causa do Sol, por causa da energia do Sol, essa água eventualmente evapora, vai condensar, vai cair sobre o continente, e ao cair sobre o continente vai formar a neve no alto das montanhas, vai formar os rios, e uma parte dela vai infiltrar, formando a água subterrânea, os armazenamentos da água de subterrânea. Uma parte dessa água subterrânea, eventualmente, volta para a superfície nas nascentes. Essa é a água que vai permitir que os rios sejam permanentes. Então, este ciclo da água é absolutamente essencial para que nós tenhamos a purificação da água. Aos poucos, essa água que sai do oceano, evapora, enquanto a água do oceano ela já carregou muitos dos elementos que estão no continente para o oceano, e por isso a água dos oceanos é salgada, ela vai, ao evaporar, novamente purificar-se, porque só a água evapora, no caso. Ela evapora sozinha, ou quase sozinha. Então, nós temos aí esse ciclo da água, que é o que faz com que o nosso planeta Terra seja um planeta completamente diferente dos outros planetas que a gente conhece. A gente fica procurando os outros planetas, dizendo, será que tem água lá? A pergunta não é se tem água lá, a pergunta é se tem a possibilidade de uma vida semelhante à nossa vida naqueles outros planetas. Mas não basta ter água lá, é necessário que haja também um ciclo da água que permita a sua renovação constante. E é graças a esse ciclo da água que nós tivemos já nos 3,8 bilhões de anos, mais ou menos, que seria o começo da vida na Terra, nós tivemos a possibilidade desta purificação constante da água e também, num determinado momento, a formação das primeiras moléculas com vida. Essa vida que é basicamente garantida pelo processo que a gente chama de fotossíntese. Aqui uma foto só para mostrar os 3 estados da água, vamos dizer, né? A água, o vapor da água, alguns picos nevados. Sai uma foto nos Andes, alguns picos nevados aqui, e o vapor d'água também. E aqui, nos vales, a água correndo nas cachoeiras e o rio correndo. A fotossíntese é o fenômeno que faz com que haja a junção, graças à luz do Sol, vai possibilitar a junção
do dióxido de carbono, do CO2, com o oxigênio e com a água para formar os carboidratos, para formar os nossos alimentos. É possível a gente fazer essa equação desta forma, né? Dizendo que 6 moléculas de CO2 mais 6 moléculas de água, mais a energia da luz solar, vai produzir, por exemplo, a glicose ou celulose, que seria o 6 carbono, 6 hidrogênios, 12 hidrogênios, 6 oxigênio, e mais 6 CO2 que vão para a atmosfera. Esta equação da fotossíntese é que foi responsável, a partir da existência dos seres vivos, retirar da atmosfera o carbono que existia em grande quantidade na atmosfera. Essa retirada do carbono, ela se deu através da formação das grandes florestas. Essas grandes florestas foram, por sua vez, cobertas pela água. Eram constituídas basicamente pela celulose, C6H12O6. Neste caso, houve a retirada das florestas da atmosfera, mas o sepultamento dessas árvores ocasionou a formação do carvão, ou seja, bactérias anaeróbicas trabalhando nessa madeira, retiraram o carbono e condensaram o carbono nas grandes camadas de carvão. No período Permiano, no período Carbonífero, essa retirada possibilitou a formação das grandes camadas de carvão. Aqui em Santa Catarina nós temos camadas de carvão, no sul do estado, por exemplo, estão aflorando a camada de carvão Barro Branco. Dá para ver aqui camadinhas de carvão, camadas de rocha, de folhelho, outra camada de carvão, mostrando que é uma camada de carvão muito pouco espessa. Isso aqui tem a altura de uma pessoa, mais ou menos, 1 metro, 2 metros no máximo, e mesmo assim, a maior parte dessa camada não é constituída por carvão puro, é constituída por uma mistura de folhelho e de carvão. Então, é um carvão de muito má qualidade, que está sendo usado nas nossas termoelétricas e originando uma quantidade enorme de resíduos. E entre esses resíduos tem aí também muita pirita, que é o sulfeto de ferro, e que, quando exposta ao ar, acaba produzindo uma grande quantidade de ácido sulfúrico, que polui os nossos rios, que faz com que o pH dos rios seja da ordem de 2 a 3, o pH. Essa poluição é que é levada para o mar e que vai poluir as costas também do nosso litoral, conforme foi ontem colocado muito bem por aqui. Ao mesmo tempo em que se formou esse carvão, houve uma mudança na vida, porque a retirada do carbono da atmosfera possibilitou que os animais saíssem do oceano e fossem habitar o continente.
Então, aqui em Santa Catarina, por exemplo, temos fósseis deste Mesosaurus brasiliensis, um réptil aquático de idade permiana, que é um dos antepassados que nós temos, claro, porque a evolução toda foi levando à frente desta forma. Falta uma mão para segurar o controle, o telefone, o microfone e o papel. Eu posso ficar aqui, eu te ajudo. Passando os slides? Quer que eu passe? Okay. Bem, na verdade, nós temos então que a água, além de ser indispensável à vida, ela constitui, graças à sua polaridade, o veículo das mudanças que fazem com que a Terra, ao contrário dos outros planetas até agora conhecidos, possa ser chamada de um ser vivente, conforme a hipótese Gaia, aliás, cumprimentando a nossa colega que falava sobre... é uma coincidência fantástica que a gente possa falar de novo sobre a Gaia. A conferência foi fantástica também da Gaia. Possa ser considerada como um superorganismo, composto por uma rede vivente que, através da sua interação, configura o equilíbrio entre a biosfera e que é um sistema que se autorregula com base na cooperação ou na colaboração entre todos os seres. Pode passar o slide para mim? Vejam aqui essa foto tirada lá na Praia Daniela, as raízes das árvores do mangue, que foram expostas pela erosão, essas raízes estão entrelaçadas. Isso é por quê? Porque as árvores trocam entre elas uma cooperação, trocando insumos, trocando bactérias, trocando os seus nutrientes também. Essa cooperação entre os seres é a base das trocas do nosso sistema da Terra. Então, a gente pode dizer que a vida seria não o resultado da competição, como dizem alguns sobre o darwinismo social, que seria a lei do mais forte, etc. Na verdade, a Terra, segundo o próprio Darwin, é um triunfo da cooperação e da criatividade. E é ela mesma, a vida, uma parte essencial dos mecanismos de regulação do próprio planeta Terra. Pode passar para mim? Essa foto, tirada no Museu Etnohistórico de Quito, no Equador, ela mostra uma coisa extremamente interessante. Já mais de um século depois de Cristo, os indígenas se retratavam como um dando a mão do outro. É a colaboração, é a cooperação. Ninguém solta a mão de ninguém e, com isso, a humanidade pôde evoluir também. E dessa hipótese, então, da teoria de Gaia, derivaria uma ética que implica em reconhecer os direitos de todos os outros seres com quem compartilhamos a Terra.
e reconhecer o direito desses seres à existência e ao desenvolvimento pacífico da sua vida, e também à água, é claro. Para o Leonardo Boff, que iniciou nossas conferências, a Gaia de Lovelock seria a Pachamama dos indígenas latino-americanos. E se a ética da cooperação é indispensável à sobrevivência, o maior obstáculo para a salvação da humanidade sobre a Terra seria a competição, que é a essência do capitalismo. E no caso do neoliberalismo que nós estamos vivendo agora, esse predomínio dos direitos do indivíduo, em especial dos lucros, sobre o conjunto da sociedade, é que nós teríamos o grande obstáculo para a cooperação dentro da Terra. Veja aqui um exemplo, dentro do espírito da palestra da nossa colega Gaia, numa feira livre no interior do Peru, a grande diversidade de semente de milho, de espécies de milho que eles têm. Tinha até do lado uma estante com espécies, sementes diferentes de milho. E aqui a diversidade dos produtos da agricultura familiar, mostrando como essa cooperação é importante. Então, a teoria de Gaia e a da Pachamama, ela não pode se deixar de voltar contra o capitalismo e contra o desenvolvimento. Quanto aos seus nefastos efeitos de depredação do planeta, que foram multiplicados durante a Revolução Industrial e potencializados pelo consumo orgíaco da nossa sociedade técnica, industrial e informática. E isso fica ainda mais claro se nós consideramos que o desenvolvimento e a modernidade global dependem materialmente do subdesenvolvimento, do extrativismo, do saqueio, do despojo, da desterritorialização das comunidades do sul global. Em grande parte, isso tudo derivado do colonialismo, como foi tão bem retratado pelo Nego Bispo em seus trabalhos citados aqui também anteriormente. Então, o desenvolvimento, vejam que desenvolver significa retirar do invólucro, retirar do pacote, cortar as relações entre os indivíduos e entre as partes do nosso sistema. Ao cortar essa relação, nós estamos abrindo o quê? Abrindo caminho para a mediação do capital, com as suas consequências. A solução para a crise ambiental não seria, então, apenas decrescer, como tem sido sugerido, mas seria necessário reenvolver, voltar a considerar, em primeiro lugar, a cooperação entre as pessoas e entre os seres, e deixar a competição capitalista de lado. Teríamos que aprender a viver em uma nova comunhão com a natureza, ou então em acordo com uma racionalidade ambiental, como preconizado pelo Henrique Leff, e já colocado também
em algumas das nossas conferências. Então, se nós quisermos chegar, conforme o Leff, a uma criação verdadeiramente evolutiva, sustentável, não seria pela racionalidade do mercado. Aliás, o nosso colega que falou sobre a questão da energia, ele chegou exatamente nessa conclusão. Com o mercado dirigindo as nossas ações, nós não temos futuro. Nós precisamos, então, olhar para os outros povos que estão mostrando caminhos para superar o caos e retomar o triunfo da trama da vida. 2 livros relativamente novos, da Débora Danowski e do Eduardo Vieira de Castro, Há Mundo por Vir, um ensaio sobre os medos e os fins. Ou um romance publicado recentemente pelo Miguel Nicoleles, o nosso grande neurocientista, que resolveu publicar um romance. Nesse romance, Nicoleles sugere que nada mais será como antes. Sugere um cataclisma provocando o colapso total de toda a estrutura elétrica, econômica e energética do nosso planeta, e com isso, da pretensa inteligência artificial, que ele diz que nem é inteligência nem é artificial, e do poder das Big Techs, o que poderia gerar a possibilidade de um completo recomeço societário, com base na comunicação direta de todos os seres humanos e tendo a vida como centro. E eu queria finalizar dizendo que, enquanto buscamos essas soluções ou esperamos por esse cataclisma para migrar para uma sociedade pós-capitalista, nós não podemos ficar calados, testemunhando dia após dia, através de todos os meios de comunicação, o que foi colocado ontem, por exemplo, na ONU, pelo nosso presidente Lula, o genocídio que está acontecendo com a morte, com as mortes no território de Gaza. É impossível, numa conferência como esta, a gente não parar e pensar que é absolutamente necessário que a sociedade mundial se una, colabore, para parar o genocídio do povo palestino. Muito obrigado.